Fala, meus cinéfilos e amantes do entretenimento, tudo bem com vocês? Bom, no Conversas Aleatórias de hoje, irei falar de um tema que é muitas vezes pouco explorado por muitas pessoas. Tipo, assistir desenhos podem trazer grandes ensinamentos para as pessoas, tá certo? Possivelmente eu farei uma parte 2, mas nesse primeiro Conversas Aleatórias daqui, nessa parte 1, vou citar alguns desenhos que eu acho que trouxe grandes ensinamentos para muitas pessoas, principalmente da minha geração. Vou pelo menos citar, deixa eu ver aqui no meu caderninho, que eu anotei aqui. Anotei aqui. São seis. Seis desenhos que eu irei citar brevemente, falando sobre o que é que cada um ensinou, tá certo? E são seis desenhos que eu já assisti, tá certo? Eu vou falar de coisas que eu assisti. Tem aqueles desenhos que realmente muitas vezes não ensina nada, é muito besterol, muita babaquice mesmo e tal. Ou às vezes não condiz com o tema nem nada, que nem alguns que eu já assisti. Começa bem, mas se perde no meio do caminho. Vou citar aqui seis desenhos que assim eu vi que são excelentes, bons ou excelentes, vai depender do ponto de vista de cada um, e que trouxe grandes ensinamentos para as pessoas, tá? Por mais simples que possa parecer um ensinamento, tá bem? Bom, o primeiro aqui da lista foi Churato. S-H-U-R-A-T-O. Churato. Tá certo? Bom, Churato é um dos desenhos que eu sempre gostei, sempre amei assistir, tanto que eu já reprisei no YouTube trocentas vezes. Tá certo? Nunca vi nenhum streaming, infelizmente, mas eu já reprisei várias vezes. Uma das coisas que Churato ensina muito bem é sobre a mitologia hindu. Vishnu, Brahma, que foi traduzido erroneamente para Brahma, né, no desenho, e Shiva. Brahma, o deus da criação, Vishnu, o deus da harmonia, e Shiva, o deus da destruição. Só que, tirando Brahma, Vishnu e Shiva foram representados como figuras femininas, né? A deusa Vishnu e a deusa Shiva, tá certo? Mostrando assim como, assim, não me importa se você gosta ou não da mitologia hindu, só estou dizendo assim que esse desenho ensina. Brahma foi o criador de tudo, que depois que todo o universo é destruído, ele pode ser recriado, e quem recria tudo é Brahma, que o deus na mitologia hindu, que é o deus da criação, é Brahma mesmo. E Brahma sempre quis manter a sua criação intacta. E para manter a harmonia dessa criação, tem o deus Vishnu, que no desenho é representado por uma mulher, Vishnu, e que mantém toda a harmonia entre o bem, o mal e tudo mais, entre principalmente a vida, a boa morte no caso, tá certo? E Shiva, que sempre quis destruir, quis o mal de todo mundo, a destruição de tudo, representa como se fosse assim, no desenho é os demônios que vão dominar o mundo lá celestial e vão se espalhar vários tipos de doenças. Sendo que na mitologia mesmo, é mostrando que Vishnu vai destruir todo o universo, todo o mundo, todo o universo, para depois Brahma recriar tudo de novo, começar do zero, Vishnu manter a harmonia até onde der, e Shiva destruir de novo, tá certo? No desenho muda assim um pouco o contexto, muda, mas pelo menos a ideia se mantém, tá certo? Bom, outra aqui que eu trago é o CDZ, Cavaleiros do Zodíaco, ou como é sua versão original, Saint Seiya, né? Fala sobre mitologia grega, Atena, deusa da sabedoria e deusa da guerra estratégica, tá certo? Que reúne diversos cavaleiros e que cada cavaleiro usava uma armadura que representava uma constelação. Ceia de Pegasus, Shiryu de Dragão, Shun de Andrômeda, Ikki de Fênix, Yoga de Cisne. Fora os Cavaleiros de Ouro, que representam os 12 signos do Zodíaco, a Ioria de Sagitário. Não, Aiorus de Sagitário, a Ioria de Leão, Chaka de Virgem, Miro de Escorpião e por aí vai. Tá certo? Ou seja, além de ensinar a mitologia grega,
Atena, Poseidon, Hades, Apolo, Artemis. Ainda ensina um pouco de astronomia, né? As constelações, cada armadura representa uma constelação e cada constelação escolhe um, um certo humano para ser usada. Fora os Cavaleiros de Ouro, que representam os 12 signos, né, do zodíaco. E fora em alguns momentos que a gente aprendeu física, por exemplo, o zero absoluto, que é menos 273 graus centígrados abaixo de zero, ou seja, que é quando nenhuma molécula de água não consegue nem se mexer, nem se tremer nem um pouquinho, é o zero absoluto. Eu aprendi foi na luta entre Camus de Aquário, Cavaleiro de Ouro Camus de Aquário, e seu discípulo Yoga de Cisne, que são dois cavaleiros que têm o poder do gelo. Que um ou outro, para derrotar Camus de Aquário, tinha que se atingir o zero absoluto. E Yoga, seu discípulo, supera o mestre atingindo o zero absoluto, coisa que nem o próprio mestre conseguiu. Ou seja, a gente aprende sobre física também, né? Física térmica, no caso. A velocidade da luz, que aí olha na primeira aparição, mostra como é a questão da velocidade da luz. Que os Cavaleiros de Ouro são tão rápidos que se movimentam na velocidade da luz. Ou seja, você aprende física também, né? Tá certo? Deixa eu sair um pouquinho daqui que tem um barulho de um cortador de grama. Vou para um lugar mais tranquilo. Bom, vamos lá. Estou aqui agora em outro local. Agora, Dragon Ball e Dragon Ball Z. O que é que a gente aprendeu ou aprende com Dragon Ball e Dragon Ball Z? Bom, mostrando que, assim, o fato de Goku, um garoto ingênuo, que tem curiosidade de aprender sobre as esferas do dragão, sobre conhecer o mundo e tudo mais, ou seja, a importância da curiosidade para se desenvolver, a importância dos treinos para se superar a cada dia. A gente aprende sobre a questão da superação, né? Nesse caso aí, se tornar mais forte, melhor nas lutas, mostrando que o treino influencia muito. E claro, não adianta só simplesmente treinar, mostra a importância de um mestre. Mesmo que o mestre não seja absurdamente forte. Quer dizer, o Mestre Kame era mais forte do que Goku, o Senhor Kaiô foi mais forte do que Goku. Mas mostrou que mesmo o Goku superando seus mestres, sempre teve total respeito por eles e continuou treinando com eles. Mestre Kame, Senhor Kaiô, tempos depois com o Whis, coisa que Vegeta não fazia no início e muitas vezes ficava um passo atrás de Kakaroto, Goku, né? Gohan se desenvolveu muito com Piccolo e continuou ainda treinando com o Piccolo, mesmo muitas vezes tendo se igualado ou superado o Piccolo, mostrando como o treino é muito importante, tá certo? Mostra a questão de perseverança que eu já falei e, claro, a ideia de sempre se superar mais, nunca ficar assim satisfeito com o que já conquistou, agradecer o que já conquistou, se orgulhar disso, mas também tentar cada dia mais ser melhor do que ontem, aquela velha frase que a gente usa, né? 1% melhor a cada dia. Bom, o outro é Full Metal Alchemist, que envolve questões de ciência, alquimia, né, pelo próprio nome fala. Mas o que é que Full Metal Alchemist ensina? Bom, ensina a questão assim, que muitas vezes a gente está disposto a se sacrificar por quem a gente ama, ou para tentar recuperar quem a gente ama. As histórias dos irmãos Elric, né, o Edward e o Alphonse, para tentar recuperar a vida da sua mãe, que infelizmente veio a óbito. Eles tentam se sacrificar, mas o sacrifício deles não levou a nada, não ressuscitou a mãe, mas levou até algumas consequências, né? O Edward perdeu membros do seu corpo e o Alphonse perdeu todo o seu corpo, e colocando sua alma em uma armadura, por exemplo. Ou seja, a gente aprende que a gente está disposto realmente a se sacrificar por quem a gente ama, pelos outros, mas também tem consequências, né? O sacrifício. E muitas vezes essas consequências vai trazer problemas para sua vida. E bom, tem a questão assim de dar valor à própria vida e entender que a vida continua
você tem que superar a sua dor e a perda. No caso deles, superar a dor e a perda da mãe, por exemplo, no caso desses dois personagens, né? Mas também, por se tratar de um desenho que envolve muitas questões de ciências, sobre alquimia e tudo mais, pedra filosofal, criação humana, criação de animais, tá certo? Criação de quimeras, e envolve também questões da ética. Onde vai a nossa ética em prol da ciência, por exemplo? Onde os humanos estão dispostos a ser éticos e morais em prol da vida humana. Um episódio aí que mostra que um pai sacrificou a própria filha para criar uma quimera, transformar a filha numa quimera, que para mim é um dos episódios mais tristes que existe de Fullmetal Alchemist. Até hoje eu nem supero esse episódio. Então que assim, como o pai foi tão ganancioso e filho da mãe e imoral ao ponto de pegar sua filha, transformar em uma quimera, uma criança, que Edward e Alphonse quase matou o cara por causa disso, de tanta raiva que que eles tiveram. Ou seja, é um desenho excelente para quem quer aprender coisas sobre ciências, para quem quer aprender coisas de superação da dor e da perda, aceitar as consequências das suas escolhas, até onde vai a ética humana, a moralidade humana. É um excelente desenho, tem na Netflix, por exemplo, tá certo? O quinto desenho aqui que eu vou citar, que é um anime também, é Yu Yu Hakusho. Yusuke, um cara meio delinquente, mas que no primeiro episódio a gente vê que apesar dele ser delinquente, ele era um bom rapaz, ao ponto de sacrificar sua vida para salvar a vida de um pobre garoto que ia ser atropelado por um caminhão desgovernado. Mas Yusuke, como teve esse ato heróico, teve uma segunda chance de se redimir na Terra, se redimir com sua família, com seus amigos, com a Keiko, que era uma pessoa que gostava muito dele, o diretor da escola gostava muito dele, mas ele teve a chance de se redimir, aí tem uma segunda chance de voltar. Mas ele teve que assumir algumas responsabilidades e com essa responsabilidade teve que assumir sacrifícios também, né? Tipo, ser uma espécie de investigador sobrenatural. O descontrole que estava havendo entre o mundo humano e o mundo dos demônios. E o Suki estava lá disposto a isso. Recebeu a segunda chance, mas também recebeu uma tarefa e assumiu as responsabilidades. E procurou sempre se desenvolver e tudo mais. Entender que, além da segunda chance, tem a questão da integridade, se manter íntegro sempre. E que mesmo que tenha adquirido força e poderes espetaculares, o que vale é a essência humana, a integridade humana. Coisa que Yusuke foi aprendendo junto com a sua mestra Kenkai, por exemplo. E muitas vezes mostrar que numa luta não adianta só ter força e poder, que foi um erro de Toguro, por exemplo. Mostra que muitas vezes a inteligência vai além da força. E muitas vezes você ser forte demais, você não precisa ser malvadão e ganancioso ou orgulhoso demais. Você pode ser forte e uma boa pessoa. Que é isso. Ou seja, Yu Yu Hakusho ensina a questão da segunda chance, da responsabilidade do sacrifício, integridade com poder, a responsabilidade, vencer lutas além da força com a inteligência, tá certo? É um ótimo desenho também, tá certo? Momentos que mostrou Kurama, eu acho, foi Kurama, o de cabelo rosa, que venceu um inimigo uma vez usando apenas a sua inteligência e não a sua força. E olha que Kurama era muito forte, viu? Por ser um yokai. Um outro desenho aqui. Bom, não chegou a ser desenho assim de passar episódios na TV, mas foi um grande filme que faz sucesso até hoje, tanto que tentaram fazer, entre aspas, um live action via CGI dele, chamado O Rei Leão. Cara, Mufasa ensinando a vida para Simba, como é a vida, ensinando Simba, seu filho, que seria o futuro rei, a importância do ciclo da vida, que a gente nasce, cresce, se desenvolve, mas chega um momento que a gente tem que preparar alguém para continuar a nossa dinastia, continuar a vida da espécie, de outras espécies, e é o ciclo da vida, e a importância de um governo responsável e de forma corajosa,
coisa que Scar, depois que matar Mufasa, assume o reinado, né? E, bom, não governou com responsabilidade e o reino quase se acaba. Os leões quase poderiam morrer por causa das irresponsabilidades de Scar junto com as hienas. Ou seja, mostra assim que você vai ter responsabilidade sempre na vida. Coisa que Simba tentou fugir dessa responsabilidade por achar que seu pai tinha morrido por culpa dele. Ele ficou com esse karma durante muito tempo ou alguns anos da vida. Mas ele entendeu que ele tinha que voltar, assumir a responsabilidade, fez uma besteira na vida, seu pai se sacrificou para salvar sua vida, mas ele tinha que assumir o trono, mesmo que não tivesse toda a preparação, mas ia ter outros conselheiros para lhe preparar e mostrar que a vida continua. Infelizmente, da forma como você perdeu um ente querido da sua família. No caso, Simba perdeu o pai, né, Mufasa. E assumir tudo com coragem. Medo faz parte, mas o medo tem que ser superado e ter coragem para assumir sua vida, no caso, construir uma família, governar um reino e por aí vai, tá certo? Bom, eu sei que existem outros desenhos que nos ensinam muitas coisas, isso aí eu sei. Eu vou pensar em mais alguns, tal, sem ser apenas animes, que eu citei aqui muitos animes, né? Vou ver alguns outros desenhos, ou lembrar de alguns outros desenhos, quem sabe que eu não crio uma parte 2, tá certo? Caso você lembre de algum desenho, alguma coisa que traz grandes ensinamentos, você coloca aqui nos comentários, tá certo? Mas é isso, espero que tenham gostado e não esqueça de fazer o CCC. Curta, comente e compartilhe. E até o próximo Conversa Aleatória. Fui!